Certo. A próxima conexão entre as perícopes pode ser encontrada no verso 18, que utiliza a palavra pecado. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Isaías 1:18. No oráculo anterior, precisamente no verso 13, aparece a palavra iniquidade. Ainda que não seja a mesma palavra hebraica para o pecado do verso 18, mesmo assim, ambas estão dentro de um mesmo campo semântico, como eu chamo. Por exemplo, revoltados, do verso 2, pecaminosa, iniquidade, malignos, corruptores, abandonaram, blasfemaram, tudo isso aparece no verso 4. Rebeldia do verso 5 e assim por diante. Então, a conexão entre os versos 10 a 17 com os versos 18 a 20 se faz pelo tema geral da violação da relação com o Senhor. Por isso o convite para o diálogo. Venham, pois, e vamos discutir a questão. Eu já disse que o oráculo dos versículos 18 a 20 funcionam como uma transição que oferece as opções de escolha para o povo, em vista do seu pecado, que são: se me ouvirem, tudo fica beleza, mas se recusarem a me ouvir, aí o bicho vai pegar. Bom, o texto bíblico diz exatamente assim: se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 1, 19 e 20. Uma notinha literária aqui. Você lembra que eu falei sobre uma técnica literária que se chama inclusão? Só para lembrar. Inclusão é quando uma palavra, expressão ou ideia é repetida no início e no final de uma perícope. Observe que no verso 18 se encontra a expressão diz o Senhor. Notou? Veja agora que o verso 20 termina com a expressão Senhor disse, ou mais precisamente, porque a boca do Senhor o disse. Essa repetição, inclusão no início e no fim deste oráculo, indica que temos aí uma unidade de sentido completa e independente. Então, para frente. A próxima conexão entre os blocos de texto do capítulo 1 de Isaías se encontra nos versos 21 a 26. Aí aparece a expressão cidade fiel, que liga essa perícope ao restante do capítulo. Por exemplo, a palavra cidade está se referindo a Jerusalém, já ocorreu nos versos 7 e 8. De forma indireta, quando se menciona Sodoma e Gomorra, às cidades que o texto está se referindo. E pelo tema geral de acusação presente em todo o capítulo 1, fica fácil de ver a conexão entre os versículos 21 a 26 com o restante do capítulo. Veja o verso 23 novamente. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Isaías 1:23. A citação dos príncipes no início desse verso faz a conexão com o versículo 10, que tem um sinônimo da palavra príncipes. A menção ao órfão e às viúvas, neste mesmo verso 23, conecta o texto com o final do verso 17. Portanto, é uma ligação direta com as perícopes anteriores, tanto terminológica quanto tematicamente. Você observou que também temos uma inclusão neste oráculo? Sim, é isso mesmo. Repare, o verso 21 tem a expressão cidade fiel, que é repetida no final do verso 26. Bacana, né? A inclusão ou envelope é um dos critérios literários que utilizamos para delimitar ou recortar uma perícope, que significa cortar ao redor, né? O último bloco oráculo começa no verso 27 e vai até o 31. Logo no início, lemos: Sião será redimida pelo direito e os que se arrependerem pela justiça. Isaías 1:27. Sião já apareceu no verso 8, que lê:
A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Isaías 1:8. Aqui se está falando da cidade de Jerusalém e seu entorno. É a mesma cidade fiel dos versos 21 e 27 do bloco anterior. Há também a ligação através das palavras pecado, verso 28, e as consequências desse pecado como tema idêntico ao do bloco anterior, e de resto, idêntico a todo o capítulo 1 de Isaías. Assim, para a pergunta, como os redatores do livro de Isaías conectaram esses diversos blocos ou oráculos? A resposta é, através de palavras, sinônimos e temas, que funcionam como elos de ligação e conectam o capítulo 1 do livro de Isaías como um todo coeso. O que a gente percebe novamente ao ler o capítulo 1 do livro de Isaías é que ele é uma obra muito bem elaborada. É como um daqueles folhetos que a gente recebe ao entrar em uma galeria de arte, muito bem elaborado, multicolorido e com um belo acabamento. Assim é o primeiro capítulo de Isaías, um guia primoroso com as partes muito bem conectadas, que foi intencionalmente bem trabalhado e bem produzido. A observação final que faço é que o capítulo 2, verso 1, começa com um novo sobrescrito, que diz: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Isaías 2, 1. Agora que você já viu como eu analisei o sobrescrito da abertura do livro, você pode exercitar a mesma análise no sobrescrito que abre o capítulo 2 e que começa outra série de oráculos que vai se desenvolver até o capítulo 12. Pois bem, nesta aula eu insisti com você de que é importante ler o primeiro capítulo do livro de Isaías como um resumo, como um portal de entrada, como um panfleto, um guia para lermos o livro de Isaías. Certamente quem produziu este guia foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas ainda não acabou. Nas próximas aulas, eu vou continuar o estudo do capítulo 1 de Isaías. Então, até a próxima aula.